seus olhos, morena bonita da boca do rio, o beabá das narinas do rei, o beabá da Bahia, dançando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi, o beabá dos baianos, que chá bonito foi o santo que deu, o beabá do Senhor do Bonfim, o beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil, o beabá dos baianos, que chá bonito foi o santo que deu, o beabá do Senhor do Bonfim, o beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil. Estamos de volta com Roda de Mulheres e no programa de hoje estamos recebendo mulheres que trazem o empoderamento feminino para o carnaval. E abrindo esse bloco, vamos conhecer mais do Maracatu Baque Mulher. Vamos lá, gente. O nosso propósito não é só tocar, o nosso propósito é trabalhar, né, o movimento, é lutar, igualdade, é lutar pelas nossas leis, pelos nossos ideais. Esse é o Baque Mulher. Hoje a gente se questiona onde é o lugar da mulher no maracatu, porque eu estou na frente de uma percussão. Mas na história, se você for pesquisar todas as nações de maracatu, vai ter sempre uma mulher como protagonista da história. As grandes rainhas que estão registradas nas histórias do maracatu, tudo mulheres, e alorixás, poderosíssimas. E eu senti a necessidade de termos um espaço nosso, para tocar só nós mulheres juntos. Começou realmente uma brincadeira. Nesse movimento, a gente se juntar, a gente se unir, está sempre tocando todo domingo e fazendo esses passeios, começamos a conversar mais. Começaram a ter relatos dos abusos, né, dos sofrimentos diários que a gente convive dentro da comunidade. Então daí surgiu o Baque Mulher. E aí foi se fortalecendo com cada problema que aparecia, com um relato que chegava, a gente foi se fortalecendo e o Baque Mulher está aí. Muito bacana a história do maracatu, né? Vocês saíram, então, sentiram essa necessidade, né, de criar um grupo voltado para as mulheres, né? Para todo mundo poder fazer seu repique? Repique. É porque, assim, lá no Recife eles têm muito a cultura do maracatu de nação, que são maracatus sitiados em bairros, geralmente são bairros de comunidades, que eles fazem também todo um trabalho voltado para as próprias comunidades. E aí o Baque Mulher também surge disso, voltado com as comunidades, voltado para falar sobre o feminismo para aquelas que não têm tanta chance de ter esse acesso a esse conhecimento. A batida do maracatu de Recife, ele é bem diferente da nossa batida, muito. Né? Às vezes as pessoas até escutam o maracatu, não identificam muito como o maracatu. Porque até lá no Recife mesmo, eles não consideram o maracatu daqui como sendo um maracatu, porque lá eles têm uma variedade rítmica muito maior do que o que a gente usa aqui. A gente só usa a variação do dolente, o solene, que é usado mais para a parte da coroação da rainha e tal. E lá eles usam muitos outros ritmos, o luanda, o imalê, e muitos outros. Você fala que vocês têm essa pegada feminista, né? E que trabalham isso nas comunidades. Como é que é desenvolvido esse trabalho com as pessoas de fora, né? Do entorno também. O maracatu, até aqui mesmo, né? Que a gente tem o forte maracatu, na época do carnaval, ele sempre tem o desfile, né? Mas a gente percebe que há as novas gerações, tipo, eles não dentro das comunidades, se apropriar, né? mais, né? Para que as novas gerações também saibam o que é o maracatu, para que ele não fique esquecido. De que maneira o Baque Mulher trabalha isso? O Baque Mulher está trazendo para Fortaleza um pouco da movimentação que eles fazem no Recife, que elas trabalham muito a questão da roda de conversa, falando sobre assuntos feministas, falando sobre assuntos da comunidade em geral. Né? E como a gente está sitiado numa escola pública aqui em Fortaleza, então a gente vai abrir essas rodas para as próprias alunas da comunidade e também a questão do ensino dos ritmos usados no nosso maracatu do baque virado, né? Que aí a gente vai ensinar tanto a questão das loas, das letras das loas,
falar sobre, nas rodas de conversa, das letras, das loas que a gente usa, que estão relacionadas tanto com a questão do maracatu como da questão feminista, que faz uma junção disso, e também dos ritmos de cada instrumento que a gente usa. Bacana. No maracatu, a gente, nas marchinhas, né, carnavalescas, tem um tom bastante machista, né? Você vê muitas dessas músicas antigas de marchinha falava da mulher como um objeto, né? Enfim, uma objetificação da mulher. No maracatu, né? Vocês sentiram necessidade de criar essa ala, digamos assim, feminista, por conta mesmo da apropriação de poder transitar em qualquer instrumento, ou dentro do maracatu há também esse cunho machista, né? De alguns personagens serem feitos por homens? Como é que funciona? Na questão do maracatu, não tem tanto essa questão machista no se vestir, porque como os orixás, que são tratados mais no maracatu, que são os assuntos mais populares no maracatu, os orixás não têm um sexo exatamente definido, então pode sair um homem vestido de Iemanjá, ou uma mulher vestida de Xangô, por exemplo, e não tem tanta recriminação, né? Mas a questão do ritmo, ele no maracatu do Recife, as mulheres não podem repicar, as mulheres não podem fazer esse papel principal de fazer um enfeite. Tem uma hierarquia. Tem uma certa hierarquia. É tanto que lá no maracatu do Recife, até alguns anos atrás não tinham mulheres mestras à frente do maracatu. E foi a partir da mestra Joana Cavalcante, que foi quem fundou também o Baque Mulher, que ela foi a primeira mulher a ser mestra de maracatu, que foi feita toda uma movimentação para saber, né, se ela poderia, e foi feita uma permissão através dos orixás para que ela assumisse esse posto, e a partir disso ela começou a querer envolver mais as mulheres nesse trabalho, porque as mulheres já em todo o maracatu, até no maracatu solar que a gente presencia aqui em Fortaleza, as mulheres fazem muito mais parte dos serviços internos do que os homens. Mas ainda há aquele machismo de achar que o homem ainda é o principal da história. Que é o que comanda. É o que comanda. Só queria dizer que não. A divisão público-privada, né? Não, porque no Bloco do Prazer, como foi uma iniciativa minha, né? Tipo, sou eu que capto recursos para o Bloco do Prazer, sou eu que divulgo o Bloco do Prazer nas redações, nas redes sociais, sou eu que vamos dizer, monto um repertório, divido isso com o Alex, fico muito por dentro dos arranjos, sou muito ligada no que os meninos estão tocando, entendeu? Tanto que eu não consigo me concentrar apenas no cantar. Se errou, se não, sabe? Eu estou muito ligada em tudo isso, assim. Então, eu acho que, por mais que o meu bloco não seja um bloco feminista, assim, tão declarado, mas o fato de ter uma mulher liderando esse bloco com homens ali, e isso sendo muito a cara de uma mulher, já é uma maneira de ser feminista, né? Com certeza, não tenha dúvida disso, né? E o Baque Mulher, voltando aqui para o Baque Mulher, ele é um movimento que não é só em Fortaleza e no Recife. Não. Né? Ele é um movimento o Baque nacional. Assim, graças à mestra Joana, que quis juntar tanto a questão feminista como o do Baque Virado para levar para outros estados, a gente já está com 32 grupos. Já estamos em quase todos os estados brasileiros. Maravilha. E voltando para a Lídia, que chefia essa... Como é que é a relação de você com os componentes do grupo? É uma boa relação, até porque eu procuro chamar pessoas pessoas que eu confio, que eu respeito e que toquem bem, né? Porque o Bloco do Prazer, eu tenho assim uma das minhas missões nesse bloco assim, é fazer uma boa música, escolher um repertório muito bom,
um repertório que vem das marchinhas também, fazendo esse filtro, né, que a marchinha tem esse quê de preconceito. É isso que né? eu te Então, perguntar, você faz esse filtro nas suas músicas? faço na um seleção filtro, dessas assim, tipo, músicas? tinha algumas marchinhas que eu achava linda, porque ritmicamente, melodicamente era bonita, mas que eu tirei, porque tem essa coisa da homofobia, né, do machismo, então elas saíram. E tem essa coisa de tocar música cearense, né? Porque Bloco do Prazer é uma música do Fausto Nilo em parceria com o Moraes Moreira. Então, na verdade, no começo o Bloco tinha muito esse repertório do Ceará, e depois foi que a gente foi abrindo mais. Existe há quanto tempo o Bloco? Desde 2016. E então, com os meninos, eu não vou dizer que às vezes eu não me intimide um pouco. Claro que eu me intimido. Porque é bom a gente sempre falar que o empoderamento ele é uma busca, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente fica, eu sou empoderada, não sei o quê, você meio que, quando a mulher não é, ela acho que ela deve se sentir um pouco menos. E na verdade, é um processo. Né? Então, muitos meninos, o Alex, por exemplo, toca desde os 6 anos de idade, é um super violonista, um tal, não sei o quê. E vários da banda são como eles. E no começo eu acho que eu me sentia meio assim, porque eu não saco dessa parte musical, teoria musical, nem tanto. Mas hoje em dia eu digo, o quê, menino? Vai pra lá. Sou eu que escolho o repertório, eu que mando nesse pedaço. Não, na verdade, eu quero mais ficar... Mando, claro que mando no pedaço é uma ótima expressão, mas no sentido assim, tipo de... Eu quero ficar... tete a tete, vamos dizer assim, sabe? Todo mundo igual, assim, sem eu ser menos porque sou mulher, nesse sentido. Então, às vezes, quando eu percebo que isso está rolando, eu procuro... Teve até uma ocasião que aconteceu, não exatamente no bloco, mas no meu trabalho como cantora, né? Solo. O Alex é o diretor, né? Só que o Alex, nesse dia, ele estava meio cansado, ele não estava assim tão rápido e tal, e ele já é um pouco mais lento também, ele já tem um ritmo mais lento. Então, o baterista perguntava tudo para ele, sendo que eu que respondia. Aí teve uma hora que eu disse assim, ei, amor, quem está respondendo sou eu. Ele perguntava assim, diretor, não sei o que. Era como se você estivesse visível diretor, ali. Diretor, baby, entendeu? É o que estou te dizendo, então... Preste atenção em mim, né? Eu estou aqui. Foca em mim, né? Então, assim, às vezes tem que rolar um pouco disso também. Porque, como o machismo é uma coisa estrutural, às vezes o cara não percebe o que ele está fazendo. Entendeu? E você tem que lembrar ele que ele está fazendo. E às vezes ele se apoia muito na questão cultural. Por exemplo, lá no Encanto do Pina, que foi da onde surgiu o Baque Mulher, muitos homens e muitas pessoas saíram do Maracatu, Encanto do Pina, porque a mestra Joana foi colocada como regente. Então, teve muita gente que se recusou a ser comandado por uma mulher. As meninas do Damas Cortejam, já participei de uma entrevista junto com elas, elas disseram que teve foi em 2018, eu acho, ou foi em 2019, que teve um cara que ele ficou revoltado, assim, ele não suportava a ideia de terem só mulheres naquele bloco, e ele dizia, não é assim, acho que ele só faltou pegar o instrumento e dizer, desse tocar. Jeito, você está fazendo errado. A gente entendeu? tem problema, às vezes, com técnicos de som e luz. Que não acatam. Porque é difícil o diálogo. Eles acham que a gente não sabe o que está dizendo, está pedindo, e aí eles querem dizer... Técnico de som é uma coisa isso. geral entre homens e mulheres. Infelizmente, existe um pouco disso. Assim, às vezes, os técnicos, eles não se dão tão bem com os músicos, mas quando por mais que aconteça com homens e mulheres, com as mulheres é bem mais forte. Bem mais aparente. Né? Bem os mais homens, aparente. Eles respeitam mais. Isso? Apesar de ainda ter um pouco, às vezes, dessa, vamos dizer assim, de um certa... Eles não ainda quero têm usar uma palavra uma errada. Dúvida. Será se eu faço? Não, eu vou fazer, porque ele deve saber o que está esse falando. final de semana mesmo. Mulher não. Mulheres têm certeza que está errado. A gente estava passando o som. E uma coisa que eu procuro sempre é entender cada vez mais dessa questão do áudio e tal, né? Para eu chegar no palco e me sentir à vontade de dizer eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Né? E me sentir segura. O que é importantíssimo. Aí eu cheguei, eu sabia o que estava acontecendo. Eu preciso de mais agudo, eu preciso que você coloque reverb no meu monitor, enfim, cheguei lá falando as coisas. Gente, ele não piscou. Eu falei, oi, tudo bem? Eu já chego sendo brother, né? Sendo sister. Eu falei, oi, tudo bem?
eu sou a Lídia, olha, meu microfone está precisando disso, disso e tal. Ele ficou assim, ó. Foi? Ele não disse assim, sim, nem não. Ele olhou pra minha cara, tipo assim, quem te trouxe? Blazer, né? Ele faz valor, quem te trouxe? Aí, nesse dia, eu tava cansada, porque esse negócio, eu já tinha ido para um programa de TV, depois a gente tinha ido para lá, e ter que cantar mais tarde. Aí eu olhei assim pro Alex, vamos usar do machismo, vai lá tu. Né? Eu tava cansada, eu não ia entrar num... Só que ele também tava jogando duro com os meninos, não foi só comigo. Mas eu acho que quando ele vê uma mulher, ele já... né? Sim, a gente sabe, profissão muito importante, tem que respeitar. Eles têm também, né, todo um estudo para fazer aquilo, mas às vezes você vê que não há uma abertura de diálogo mesmo. Não assim. não há. No Maracatu, vocês sentiram alguma resistência na criação do bloco das mulheres, do BAC de mulher, né? Em relação, tipo, a alguma crítica, ou vocês perceberam que não foram muito bem recebidas, ou foi tranquilo? Deixa eu pegar meu livro de anotações para te contar. Página qual? Então, no geral, aqui ainda não tem, como não tem ainda a cultura do maracatu como tem no Recife, o maracatu aqui já é tratado de uma maneira diferente, então não teve tanta resistência, mas a gente já ouviu alguns comentários de algumas pessoas relacionadas a alguns maracatus, ao meio, né, que assim, como se fosse algo ainda desnecessário, porque aqui já tem muita abertura. Em algum momento você escuta isso, né? Vocês acham que não estão falando demais desse assunto, não? Vamos mudar a pauta, né? Sempre tem. Amigo, enquanto, né, a gente tiver que falar, a pauta vai ser a mesma. Quanto essas questões não for, porque assim, quantas pessoas estiverem achando que feminismo é uma coisa que é mimimi e não entender que o feminismo é uma coisa que é necessária, que nós não estamos querendo ser melhor ou maior do que ninguém, mas que se tenha um respeito pela condição de ser mulher e que se tenha uma igualdade, porque nós merecemos caminhar juntos, não é isso? Se as pessoas questionam o feminismo é porque ele ainda é necessário. Né? E assim, o que eu vejo muito do pessoal que questiona o feminismo é que eles já veem hoje em dia uma abertura tão maior para a mulher falar que eles acham que aquilo é o suficiente. Eles já acham que estão sendo muito altruístas, muito... Eles estão sendo massa, né? Eles estão sendo muito mais acolhedores do que antigamente. Eles estão fazendo o favor de nos dar essa liberdade de estar falando. Aí a gente Eles resolve... não estão nos dando nada. Tudo foi conquistado. E com muita luta. Porque eles abriram mão daquele espaço. Aí a com gente muito resolve suor, isso fazendo também, muitas vezes. A gente resolve isso fazendo um espaço só de mulheres, né? Pronto, acabou. Assim, não... Era isso que eu ia, até uma hora que você estava falando, eu ia te indagar sobre isso, né? Que é tão necessário, né? E a gente sente tanto isso que é necessário criar espaço só de mulher. Tem o bloco tem o Cola Velcro, que das mulheres lésbicas, trans e tal. Mas ao invés de ser uma festa única e que comportasse todo mundo, como não é, não tem como. Temos que criar os espaços que comportem as mulheres, né? Acaba virando tribos, as pessoas trans. Você cria espaços de representatividade, né? Para que talvez chegue um momento em que esse geralzão role, né? Mas é porque as questões das mulheres são tantas e diversas que às vezes chega a isso, mas não significa que não haja uma sororidade. Né? Eu acho que, no momento, existe essa necessidade de ter, porque cada um está lutando por suas questões. É aquela história do feminismo, feminismo negro, que existe vários tipos de feminismo. Nós estamos lutando por uma coisa só, mas cada uma tem as suas características, as suas... Né? Mas o que eu acho bacana também nessa segmentação, digamos assim, né? No pré-carnaval todo rolou o bloco das travestidas, né? E aí, eu fui para praticamente todos, diversas amigas foram também, e todas comentavam a mesma coisa, né? Sobre como a gente se sente bem no bloco, porque a gente não precisa se preocupar com aquele cara te perturbando, porque você vai estar lá, tipo, não tem ninguém ali na intenção, tipo, porque o público das travestidas é majoritariamente LGBT, QI+, enfim. Então, você se sente muito acolhido naquele espaço, porque você sabe que você está
seguro no sentido de assédio, de importunação. Que ninguém né? vai invadir aquele espaço Era para até poder... E você consegue curtir muitíssimo. Sim, cara. era até o que É eu ia muito bom. dizer. Não é só uma questão de representatividade, é a questão de espaço seguro mesmo. Segurança, Né? De exatamente. segurança, né? Porque ali você está cercado das suas, né? Tipo, qualquer coisa que aconteça, né? Tem várias tá para sozinha pra nunca resistir nunca àquilo. você tá sozinho, exatamente. Isso é maravilhoso, né? E aí não é só um lugar de destaque que a gente quer, não é só, né? Não é isso, é mostrar essa horizontalidade, né? Esse somos iguais, né? Estamos aqui. E aí, nesse momento do carnaval, principalmente, onde a gente coloca os corpos, as energias, as mentes todas, né, na rua, nessa distribuição de calor, e ter que ser importunada por causa de um decote, de uma É de por uma isso que o roupa. carnaval é tão poderoso, né? Porque É tentam uma transformar energia. o carnaval apenas numa festa, no entretenimento, mas ele é muito mais do que isso. É uma Porque energia. ele junta muita gente na rua e dá muito espaço. A gente estava cantando aqui no comecinho do bloco o beabá dos baianos, né? E tá, fala o beabá do sertão, sem comer, sem chover, sem colher. Então, isso já faz muito tempo que isso é feito, né? Que nessas letras carnavalescas se fala de situações sociais, de causas, eu enfim. vejo como um espaço de transformação social, né? Porque se você ver a história do carnaval, o que se conquistou através das marchinhas, através das músicas, através de todo o movimento dentro do carnaval. No próximo bloco, não é, Camilinha? Nós vamos conhecer um pouco mais do Cola Velcro, não é isso? Sim, no próximo bloco a gente vai trazer o Cola Velcro para vocês conhecerem e curtirem também nos próximos pré-carnavais aí e saber já da existência, né? A gente volta já. Já, já.